Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas e nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês a lista de leitura obrigatória bem completa da FUVEST de 2025. Lembrando, essa lista é para você, aluno do ensino médio, vestibulando, que vai prestar o vestibular da FUVEST agora no final deste ano, ok? Então vamos à lista, vem comigo. Eu não sei em que momento do ano você vai assistir a esse vídeo, mas eu já quero adiantar aqui para você que você, vestibulando, você tem aqui neste canal do YouTube muito material, tem uma playlist recheada com todos os livros, com resumos, com análise de todos os livros aqui desta lista, tá? Aqueles que não estão na lista agora neste momento, em janeiro de 2024, você vai encontrar ao longo do ano, porque eu vou preencher esta playlist antes do vestibular da FUVEST, mas já tem muita coisa lá, você já pode começar o seu estudo. Além disso, você também pode adquirir o material de estudos destas obras para estudar aí na sua casa. É um material bem completo, com trechos selecionados, com explicação da obra, com questões de vestibulares anteriores e gabarito comentado. O link para esse material de estudo você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. A partir de fevereiro, caso você esteja assistindo a esse vídeo mais para frente, eu estou postando esse vídeo agora em janeiro de 2024, mas a partir de fevereiro eu vou começar a publicação de curso também. Então você também vai encontrar o link para acessar ao curso aqui na descrição deste vídeo. Ok? Então agora vamos começar. Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas obras. E vamos iniciar então com o livro mais antigo desta lista, que é o Quincas Borba. Ele entrou na lista em 2020. Esse livro foi publicado em 1891, 10 anos antes do Memórias Póstumas de Brás Cubas. E por que isso é importante? Porque a gente conhece o Quincas Borba, o personagem Quincas Borba, lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas. E depois a gente entra nesse livro. Quando esse livro aqui começa, o Quincas Borba ele já está bem velhinho, doente, e ele vai receber os cuidados do Rubião, que é o protagonista dessa obra. O Quincas Borba não é o protagonista, tá? O Quincas Borba morre já no início do livro e o Rubião, então, recebe a herança, uma grande fortuna desse amigo Quincas Borba morto e também recebe um cachorro, e o nome desse cachorro é também Quincas Borba. E o Rubião, então, ele decide gozar toda essa fortuna lá no Rio de Janeiro, na corte, faz alguns amigos interesseiros e vai viver um grande amor platônico, tá? Por uma mulher casada. O Rubião, de vencedor, né, no início da obra, rico, herdeiro, poderoso, ele vai se tornar ao longo da obra o vencido. Então essa história vai provar que a filosofia do Quincas Borba é verdadeira. De que filosofia que eu tô falando, gente? Essa filosofia foi apresentada lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas. É a filosofia que tem uma frase muito famosa que diz assim: ao vencedor as batatas, ao vencido ódio ou compaixão. Vocês já ouviram? É uma filosofia de que tem duas tribos que disputam um tanto de batatas. E para que uma tribo possa sobreviver, a outra precisa morrer, tá? Então essa filosofia, a história do Rubião, na verdade, desse protagonista, vai provar que os poderosos e os fortes sempre vencem e os fracos e oprimidos sempre perdem. Então é isso. Agora nós vamos para a segunda obra desta lista, que é uma obra, gente, que eu gosto bastante, uma obra de poemas do Carlos Drummond de Andrade, chamado Alguma Poesia. Esse livro aqui, ele entrou na lista em 2022, livro de estreia do Drummond, mas não é porque é o primeiro livro que ele é um livro imaturo, não é não, tá? Esse livro aqui, ele foi muito lapidado pelo Drummond por muitos anos. É um livro poesia modernista e por isso tem essa característica muito pronunciada nos romances, ele vai quebrar com os padrões da época, principalmente do parnasianismo, né? Por exemplo, ele não se preocupa aqui com métrica e com rima, tá? Então os versos serão livres e brancos.
Ele também vai falar, em questão de temática, ele vai falar muito a respeito do cotidiano. Então é o olhar dele, um olhar crítico para a sociedade, principalmente para o meio urbano. E ele vai falar também, vai resgatar um pouquinho da sua infância lá no interior e vai falar sobre esta vida provinciana do interior de Minas Gerais. Vai trazer também uma pegada nacionalista, só que sem essa cegueira, tá? É um nacionalismo bem crítico, tem muita ironia, tem muito humor e a linguagem, gente, é uma linguagem do dia a dia, tá? Um vocabulário bem simples. Agora vamos para a terceira obra, que é O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Esse livro aqui entrou na lista da FUVEST em 2021. Vamos observar o título, Romanceiro da Inconfidência. Então, o que a gente vai encontrar aqui? Romances, né? Poemas, na verdade, são versos, só que são versos narrativos, que vão falar sobre uma época bem importante aqui para a história do Brasil, que é a Inconfidência Mineira. Então é um poema, é um poema histórico, né? Então ele vai contar uma parte da história do Brasil e das pessoas que fizeram parte desse momento. Esse livro aqui, ele foi dividido em 5 partes, tá? Então, a primeira parte vai falar sobre a descoberta do ouro, a segunda parte vai falar sobre o nascimento da Inconfidência Mineira, na terceira parte vai falar sobre a consolidação e os desdobramentos da Inconfidência Mineira, na quarta parte vai falar sobre as pessoas, né, sobre as figuras que foram exiladas pelo governo português na época, e na última parte ele vai fazer uma homenagem aos inconfidentes mortos. Gente, tudo isso que eu tô falando, de todas essas obras, tanto da anterior, de alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade, como dessa aqui, tem material de estudo, tá tudo completinho. O link está na descrição. E tem muito conteúdo aqui no YouTube também, numa playlist que recebe o nome FUVEST 2025. E o quarto livro da lista é esse aqui, Dois Irmãos, do Milton Ratum, um livro recente na lista, ele entrou no ano passado, livro contemporâneo de um escritor brasileiro, ganhou o prêmio Jabuti, então é um livro que ficou muito conhecido. A gente tem aqui um narrador em primeira pessoa, e esse narrador a gente não vai saber quem ele é até chegar na metade da obra, tá? Ele fica escondidinho. Ele vai contando a obra, porque ele acompanha a vida de uma família de imigrantes libaneses. Ele vai contando pra gente tudo que ele viveu com aquela família, tudo que ele ouviu daquela família, mas a gente não sabe quem ele é até mais ou menos a metade da obra. Então, nessa família, a gente tem o pai e a mãe, o Halim e a Zana. A gente tem também a irmã, a Rania, que é muito parecida com a mãe. E nós temos também os 2 irmãos gêmeos, né? Que dá título aqui ao livro, o Jacob e o Omar, que se odeiam desde a infância. Então a história desse livro fica centrada na disputa entre esses 2 irmãos, tá? E a briga entre eles vai se intensificando com o passar do tempo, muito pelas atitudes da mãe, que para tentar resolver os problemas, ela acaba apoiando um irmão, né? E acaba criticando o outro. Então é uma história de desgraças, de encontros e desencontros, de muitas intrigas e muitas disputas. Barraco na certa. A gente vai agora para o livro número 5, que é Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Também um livro recente na lista, entrou agora em 2024, né, no ano passado. Quando eu falo 2024 é porque ele entrou em 2023, certo? Para a lista de 2024, para ingresso em 2024. Bom, então são poemas da fase do arcadismo do Brasil, escritor Tomás Antônio Gonzaga, que dedicou esses poemas para Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Vamos chamar só de Doroteia, né? Então, se o nome do escritor é Tomás Antônio Gonzaga e a amada é a Doroteia, então por que o título é Marília de Dirceu? Porque é como se fosse, né, pseudônimos. Na época eles usavam muito esses pseudônimos. Então o Tomás Antônio Gonzaga é o Dirceu e a Doroteia é a Marília, a amada Marília. Mas vamos lembrar que isto é uma obra literária, ok? Então nem sempre vai ser fiel aos fatos, à vida do escritor. Bem, esse livro aqui ele está dividido em 3 partes.
Então a primeira parte é a fase da iniciação amorosa, daquela paixão intensa do Dirceu pela Marília, e a gente vai acompanhando nessas liras, nesses poemas, as declarações que ele faz para a amada, tá? Coisinha fofa. Depois a gente tem na segunda parte também poemas mais melancólicos e obscuros, né? Porque vão mostrar a incapacidade do Dirceu de viver esse grande amor ao lado da amada. Então essa segunda fase, está associada a um período que o poeta esteve preso, porque ele foi acusado de participar da Inconfidência Mineira. E a terceira e última parte é uma mistura de poemas esparsos e aleatórios, tá? Que foram feitos ao longo da vida do poeta. Alunos vestibulandos, esse livro aqui, ele é um livro bem cansativo, porque ele é muito repetitivo. Então, para ajudar você no entendimento desta obra, que vai falar muito sobre mitologia também, né? Ele faz um resgate, é uma característica do arcadismo, né? Tem as tópicas árcades e tudo mais. Então, eu criei um material de estudo que vai explicar lira por lira. É só você entrar aqui no link da descrição. Bem, o próximo livro é esse aqui, Nós Matamos o Cão Tinhoso, do Luiz Bernardo Roana, também um livro recente que entrou na lista da FUVEST no ano passado. Aqui a gente tem uma coletânea de contos, tá, de um escritor moçambicano. Aliás, esse livro é considerado um clássico da literatura africana. Nós temos aqui 8 contos, tá? Então, cada conto vai falar de temas bem delicados. Cada conto, gente, é um soco no estômago, é bem isso. Então, os contos, eles mexem com algumas questões existenciais e sociais, como, por exemplo, vai falar da miséria, do desprezo, do ser invisível na sociedade, o desejo de se encaixar a qualquer custo, vai falar sobre a vergonha e a humilhação, o poder e a submissão. Vamos pensar que essas histórias aqui vão se passar numa época que Moçambique ainda era colônia de Portugal. Então aqui no YouTube você vai encontrar uma playlist que eu falo de cada um desses poemas, além, claro, do material de estudo. Depois o livro número 7, que é o livro novo na lista de leitura obrigatória deste ano, primeiro ano, tá? Novinho. Os Ratos, do Dionélio Machado. Bem, ele foi publicado em 1935, o nome do protagonista é Naziazeno Barbosa, um funcionário público de Porto Alegre. Ele é casado e tem um filho. Só que é endividado, tá? Então, nesse livro aqui, que é curtinho e bem dinâmico, nós vamos acompanhar as 24 horas. Então, a história se passa em 24 horas. Vamos acompanhar 24 horas da vida desse pai de família que tenta a todo custo quitar sua dívida de 53 mil réis com o leiteiro. Lembrando, vai retratar, apesar dele ser funcionário público, ele era um cara endividado. Então ele vai se enfiar em várias enrascadas durante essas 24 horas para tentar quitar esta dívida. É um romance breve, capítulos curtos, frases bem concisas, uma linguagem simples e direta, e o livro é recheado de diálogos e, portanto, a leitura é bem rápida. Livro número 8 da lista é esse livro aqui do Eça de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramires, livro novinho, tá? Primeiro ano na lista da FUVEST, foi publicado em 1900. Esse livro aqui, gente, eu estou fazendo atualmente o projeto do CLV, do Clubinho do Livro Velho, com ele. Então, você vai acompanhar aqui no YouTube, tem uma playlist, e também lá no Spotify, a leitura, aquela leitura comentada e explicada desse livro aqui. Por conta da distância temporal, é um livro que exige um pouco mais do leitor, certo? Então, por isso que eu faço essa leitura guiada com esses livros mais antigos. Então, aqui a gente tem o protagonista, que é o Gonçalo Mendes Ramires, que pertence a uma família bem tradicional portuguesa, lembrando que Eça de Queiroz é um escritor português, né? Então é aquela história daquela família que vai herdando propriedades, vai herdando bens e também status, né? É aquela família tradicional que valoriza a história da própria família, que vem aquela família antiga, que tinha contato com reis, com heróis nacionais, que ajudou na construção do país, né? Só que de geração em geração, a família vai tendo um certo declínio financeiro.
o status se mantém, mas a parte financeira vai decaindo, né? Então, o Gonçalo, que a gente acompanha aqui no presente da narrativa, ele vive do arrendamento das terras, né, para produção, mas não ganha muito com isso. E ele vai tentar fazer um resgate dessa vida gloriosa da família, e para isso ele resolve escrever um conto contando a história de um dos seus antepassados, o Tructezindo Ramírez. E mostra então, para tentar mostrar que existe, né, muitos heróis na família dele, e esse Tructezindo foi um desses heróis, e vai tentar, por meio dessa história, desse conto, resgatar a parte gloriosa, né, a história gloriosa da sua família. E qual a finalidade disso? Conseguir prestígio, tá? E quem sabe até um cargo político, que é o que ele almeja. Então a gente vai acompanhando ao longo dessa história, que é longa, né, essa dupla narrativa e contraditória também, porque a gente acompanha as ações heróicas do passado do Tructezindo Ramírez e as ações gananciosas do Gonçalo Mendes Ramírez, que vive na atualidade e no presente da narrativa. Então convido você a acompanhar o CLV para que você não deixe passar nada da obra, ok? E agora vamos para o último livro da lista, que é um livro delicinha, Água Funda, de Ruth Guimarães, também primeiro ano na lista aqui da FUVEST. Esse livro foi publicado em 1946. O narrador aqui, ele é muito curioso porque ele parece um contador de causos, tá? Ele cria diálogos com o leitor, faz perguntas. A narrativa, gente, ele tem um estilo bem modernista, tá? Uma narrativa fragmentada que vai deixando as pontas soltas, mas vai ao longo da narrativa conectando essas pontas, tá? A linguagem aqui, a escritora fez um trabalho muito legal com a linguagem, porque ela vai trabalhar aqui a linguagem caipira. Então, o livro é bem sensorial. A linguagem, ela é viva, parece que a gente escuta as personagens falando. E traz muitas e muitas reflexões. Já tem vídeo desse livro, né, com resumo no YouTube, e logo vai sair também o material de estudo dessa obra. Gente, acessem os links que estão aqui embaixo para você ver o que tem de material de estudo pronto, se já tem curso rolando também, o CLV que pode ajudar também no estudo e assim por diante, ok? Eu vou pedir a sua curtida e o seu comentário também. Se você conhece outros vestibulandos, passe esse vídeo para frente, tá bom? E deixa aqui nos comentários qual livro você já leu, qual livro você ainda não leu e se você precisa de ajuda com algum livro específico. Grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.